E vamos meditar no capítulo 6 do livro de Levítico hoje. Nós estaremos fazendo a leitura e o intuito desse canal é que você não desanime, que você não pare, para que venhamos concluir. Nós estamos em um desafio. E esse desafio é ler a Bíblia de capa a capa. Então vamos lá, hoje nós estamos no capítulo 6, onde vai falar sobre o sacrifício pelos pecados voluntários. Então vamos focar na leitura da palavra do Senhor e vamos ler a Bíblia de capa a capa. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depois na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será pois que, portanto, pecou e ficou culpada. Restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua intimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpadas nelas. O ato de roubar envolve mais do que simplesmente tirar algo de outra pessoa. Encontrar alguma coisa e não devolvê-la, ou recusar-se a devolver algo emprestado, constituem uma forma de roubo. Este é um pecado contra Deus e não apenas contra o vizinho. Se você pegou algo que não era seu, confesse a Deus o seu pecado, desculpe-se com o dono e devolva o item roubado com juros. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O santo fogo no altar precisava ser mantido aceso, porque Deus o havia iniciado, e representava a eterna presença de Deus no sistema do sacrifício. Mostrava o povo que apenas através do gracioso favor de Deus seus sacrifícios poderiam ser aceitos. O fogo de Deus está presente hoje na vida de cada crente através da chama que é acesa em nós pelo Espírito Santo. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha, de oferta de seu azeite, todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso.
por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhe dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Oferta de consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. E 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta dos manjares contínua. A metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçula se fará com azeite cozida e trará os pedaços cozidos da oferta, oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, seja toda a sua queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavará aquilo sobre o que caiu no seu lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregará-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. Se comerá no fogo, será queimada.